Fala pessoal, mais uma vez aí ó, pela Rafcast, trazendo dois convidados especiais. Além de convidados, são amigos aí do grupo Raf Motors. Então hoje eu tenho a participação especial de duas pessoas assim ó, sensacionais. Então nós estamos falando que é o Rodrigo, né? E também o André. O Rodrigo, ele inclusive até nas minhas anotações aqui, ele é fundador da empresa GDI. E também o seu sócio, que é o André. O André hoje, inclusive, ele é head de expansão patrimonial. Né? E aqui eles vão falar hoje para a gente sobre o quê? Sobre a questão, a importância, olha que coisa louca, hein? Da consultoria financeira 360 graus. Isso daí é de extrema importância. E assim, por que eu falo isso? Hoje, por exemplo, né, as pessoas acabam tendo que se programar muito na compra de um carro, na compra de um imóvel, enfim. Planejamento é tudo. E ninguém melhor aí do que o Rodrigo e o André, que são especialistas em nos passar aí um pouquinho desse conhecimento. Rodrigo, agradeço demais aí a sua presença, a do André, que até então são pessoas aí que sabem que as portas estão abertas e ainda mais trazendo aí um conteúdo que é de extrema importância para todo mundo. É o que eu sempre falo, né? Informação nunca é demais. E informação ainda com qualidade, mais ainda. Então, agradeço demais aí a presença de vocês, viu? Robson, primeiro eu queria agradecer o espaço aqui por ter nos dado essa oportunidade de estar comentando aqui um pouquinho dessa parte financeira para o brasileiro. E, pô, você é um amigo aí que a gente gosta muito. Muito obrigado. Agradeço pelo espaço. Vou começar contando um pouquinho aqui da minha história. Hoje eu trabalho sou sócio fundador da GDI. Sou formado em engenharia civil. E eu sempre tive essa preocupação financeira, né? Meu pai sempre foi um cara que conseguiu fazer muito dinheiro, mas não teve um comportamento ali, não conseguia guardar, né? Eu viva lá a vida, né? E esse cara, pra mim, ele é minha vida, ele sempre me deu tudo de bom e do melhor. E eu queria retribuir de algum jeito. Então, meu sonho era que eu pudesse retribuir de algum jeito. E eu fiz, na época da faculdade, eu fui fazer faculdade de engenharia lá na Federal de São Carlos. E era uma época que meu pai não estava muito bem de grana, né? Então foi uma época que eu comecei a fazer um arroxo tal das coisas e como eu entrei nesse mercado, né? Eu tinha aula no período integral, então às vezes na hora das férias eu tinha que fazer alguns cursos, porque era muito tempo de férias, de 2 a 3 meses. E aí eu fui fazer alguns cursos na bolsa, né? O mercado brasileiro, o mercado financeiro pro brasileiro não é muito disseminado. E aí eu procurei para estudar, para ver tudo como que entrava nesse mercado, e graças a Deus as coisas foram dando certo. Eu consegui, foi a época ali que teve o impeachment da Dilma, né? Então teve muitas oportunidades na bolsa, a gente comprava bons ativos totalmente depreciados, e eu comecei a investir meu dinheiro, comecei a investir o dinheiro do meu pai, e ele viu que estava dando certo e a coisa tomou uma proporção muito boa. E aí eu fui para essa área financeira. Eu trabalhei em alguns escritórios, eu comecei sempre na parte de investimentos, tirei minha certificação de assessoria de investimentos, e aí a gente abriu o próprio escritório, né, da assessoria de investimentos. Só que ao longo do tempo, a gente começou a ver que no planejamento financeiro do brasileiro, investimento é só uma caixinha, é só uma parcela. Então a gente começou a expandir, começou a expandir para outras áreas. E hoje a gente tem, dentro do ecossistema GDI, 360. A gente atende o cliente desde a parte de planejamento ali, como que é a consultoria financeira, a parte de orçamentária, fluxo de caixa, também tem a parte de blindagem patrimonial, assessoria de investimentos e aposentadoria e a parte de expansão patrimonial. Então hoje no grupo, dentro do ecossistema, a gente faz um trabalho mesmo 360 atendendo nas nossas próprias empresas. E aqui hoje tem o André, que é o nosso sócio, também head de expansão patrimonial, porque hoje na vida do brasileiro, né, a gente vê que carro, por exemplo, que é a sua área, sim, é o sonho do brasileiro. É a paixão, né? É a paixão, né? Que dizem, a paixão nacional do brasileiro, né? Se eu tenho uma cabeça só de investidor, eu não vou tirar meu dinheiro ali que está alocado numa taxa Selic de 15%, que é onde a gente está gravando aqui, está dando muito dinheiro. Então eu não vou fazer nada, mas eu quero ter um carro. Isso é ruim, isso não é... Como que a gente vai fazer isso da melhor maneira? Por isso que a gente tem um especialista para cada área, para cada momento de vida do brasileiro, seja ele um planejamento de
quero casar, quero planejar uma viagem, quero planejar a compra do meu carro, quero planejar a compra do meu imóvel, quero planejar, estruturar minha aposentadoria, minha carteira de investimentos. A gente tem um especialista de cada área. Caramba, que legal. Então você está me falando o seguinte, olha que coisa louca, né? Na minha cabeça aqui, você está me dizendo que além de você ajudar a pessoa a se planejar em ter um bem, sim, você está falando até mesmo dele se preparar já para a aposentadoria dele. Exato. Cara, que louco, que coisa. Porque a gente olha, né? São 4 fases da vida que a gente vai ter. E as pessoas não... O brasileiro, o ser humano no geral, é muito imediatista. E a gente esquece que lá na frente, até pelas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, não é legal a gente depender do INSS. Então o planejamento conta com o quê? A pessoa tem diversos objetivos financeiros ao longo da vida. A gente vai conquistar cada um deles, mas a gente já vai começar a dar devida atenção no que é importante. Então isso pode ser uma compra de um carro, isso pode ser uma aposentadoria, uma coisa não exclui a outra. Por isso que é bom a gente fazer isso sempre com ajuda profissional, que é, eu vou gastar todo o meu dinheiro agora para comprar um carro zero? Ou eu posso fazer uma compra um pouquinho mais inteligente do ponto de vista financeiro, mesmo assim ter o meu carro, me preparar aqui para uma aposentadoria. É esse que é o nosso papel, é o 360 do cliente, abordando todos os aspectos da vida dele. Caramba, legal. Então só para eu entender aqui é aquela coisa, né? Se hoje eu chego, por exemplo, lá na GDI, de uma maneira ou de outra você vai estudar para a minha particularidade, eu te passo essa particularidade, você faz todo um estudo sobre, seja numa questão que vamos dizer assim, eu sou imediatista, eu quero comprar um carro agora, enfim, você de uma maneira ou de outra faz todo um levantamento para dizer exatamente o seguinte: olha, Robson, para que você tenha, vamos dizer assim, o que você hoje tem de interesse, vamos seguir dessa maneira. Então você começa a me direcionar e me dar os caminhos, vamos dizer assim, das pedras, para que eu não tenha, vamos dizer assim, aquele nada por impulso, que é o que eu digo para as pessoas, né? O emocional, bem colocado. Hoje, se você faz algo pelo emocional, você vai ter aquele prazer momentâneo. Só que às vezes é que eu falo aqui, trazendo até para quando você vai comprar um carro, né? Você quer comprar um carro hoje? Qual que é o propósito? Não adianta você comprar um carro só porque o mesmo carro que o seu vizinho tem. Porque às vezes você vai realizar um sonho também, que esse sonho vai se tornar um pesadelo. Porque você fez uma escolha errada. Não que aquele carro não é bom. Ele é bom, só que não para você. Ele tem um propósito para o teu vizinho, que ele vai trabalhar de uma maneira aquele carro. Já no meu caso, não. Eu te passo as informações, você me traz para a minha realidade e, consequentemente, me dá todo um suporte para que eu não tenha nenhum problema financeiro. E você falou muito bem a questão do emocional. A gente acha que por ser dinheiro, se tratar de números, a gente tem uma tomada de decisão totalmente lógica, mas a gente vê que é totalmente ao contrário. Olha o exemplo de carro com o Brasil. O brasileiro, muitas vezes, ele quer ter o carro da moda, aquele carro zero, mas ele vai conseguir suportar? Ele vai conseguir suportar os custos no orçamento dele? Então, ter o autoconhecimento dos seus gatilhos mentais, se você for, por exemplo, isso já é estudo científico, se você for no mercado com fome, você vai comprar mais do que você necessita comprar. E se você tá, às vezes, com dinheiro guardado, vai numa loja de carro, você vai entrar num carro maravilhoso, você vai se apaixonar e você vai acabar tomando, às vezes, uma decisão equivocada que vai te impactar lá na frente. Então, o que não é disseminado, essa parte de educação financeira, de autoconhecimento financeiro, muito brasileiro não sabe nem o que é uma taxa Selic, não sabe como funciona o dinheiro em si, e muito menos como ele funciona em relação ao dinheiro. Quais as decisões? Por que todo mundo hoje tem, graças a Deus a gente tem a inteligência artificial, o Google, informações sobre tudo, só que as pessoas acabam tomando decisões impulsivas e se prejudicando financeiramente no orçamento por conta do emocional. Então, o nosso papel como consultor é justamente ser esse filtro entre, muitas vezes, uma tomada de decisão, te mostrar o melhor caminho, mas tá ali falando, olha, se você às vezes optar por comprar esse carro, você pode se apertar um pouquinho lá na frente. Você vai realizar o sonho de ter o seu carro zero, mas daqui 6 meses, infelizmente, você vai ter que trocar de carro. E não é legal, porque é um sonho da pessoa de ser conquistado, e aí 6 meses depois já vem um banho de água fria, ou a compra de um imóvel. Hoje a gente vê que nos últimos 5 anos aumentou muito o número de imóveis em leilão.
Por quê? As pessoas entram num financiamento imobiliário, colocam a cordinha no pescoço, dá qualquer dor de barriga, o que é super normal acontecer, e aí deixa de pagar algumas parcelas e já tem o bem penhorado. E aí vai E é muito rápido, né? E é muito rápido. E aí Olha entra isso. o papel do André nessa parte de expansão patrimonial, de ser o especialista, porque basicamente você quer adquirir qualquer coisa, ou você vai comprar à vista, ou você vai utilizar serviços financeiros. E para isso a gente tem o melhor aqui, que é o André, nessa parte de expansão patrimonial. O que você acha, André? Eu acho que é perfeito a parte de expansão patrimonial. Todo mundo vai querer expandir o patrimônio em algum momento da vida, né? Então, me apresentando um pouquinho, eu sou o André Figueiredo, estou como Head de Expansão Patrimonial e o nosso papel é justamente direcionar a pessoa nesse momento, né? Muitas vezes tem perfis de pessoas, perfis que nunca pouparam nada na vida inteira, a pessoa está com 30 anos, nunca poupou, mas ela quer ainda comprar o carro, ela quer comprar a casa, sair do aluguel. Então precisa dar um passo para trás muitas vezes, né? Sim. Então, às vezes nem é o momento da pessoa pensar em expansão, pensar em comprar alguma coisa, sim organizar a casa. Então esse é um dos papéis também. E quando chega no pilar da expansão, a gente tem que fazer a pessoa aproveitar o máximo possível do que ela acumulou. Caramba, Então, legal. Vamos supor, eu acumulei 100 mil reais, né? Com suor, de Isso. muito trabalho. Então, com assessoria e tudo mais, né? Com a consultoria. Agora eu quero comprar um bem, um imóvel, seja um veículo. Qual é a melhor forma de eu otimizar esse recurso que eu acumulei? Certo? Porque ele é valioso. Sim. Deu tempo para tudo custoso. Então, não vamos pegar tudo 100 mil reais e comprar um carro de 100 mil reais? Será que é o melhor momento para isso? Será que faz sentido para o seu momento financeiro? Não é melhor a gente utilizar estratégias de crédito, que a gente pode utilizar uma parte desses 100 mil? Caramba, então todo esse trabalho, você faz isso para a pessoa, né, André? Sim. Então, quer dizer, às vezes a pessoa chega lá de uma maneira, eu quero comprar um carro que custa 100 mil, mas você, dentro da sua expertise, você traz a pessoa para a realidade essa para que ela não transforme, por exemplo, o sonho dela num pesadelo. Um trauma, exatamente. Um trauma, exato. E trazendo aqui para o nosso caso é a mesma coisa, né? Eu vou lá e vendo o carro para a pessoa, mas eu tô vendo que a pessoa vai comprar o carro, por exemplo, sem a assessoria de vocês, ela comprou o carro e ela tá lá de uma maneira ou de outra, vamos dizer assim, ela pegou todas as economias dela, vamos dizer que ela não faz financiamento, não faça nada, mas pegou todas as economias dela e comprou um carro. Só que ela não se atentou justamente naquele carro que ele tem o quê? Manutenção, né? A ser dada, porque vai mudar, porque é igual o que eu falo, né? O carro, ele é igual um filho. Né? Ele vai ter os momentos dele que ele vai te demandar manutenções, como por exemplo o filho também, ele vai te demandar, chega no período do ano, material escolar, né? Chega no período do ano, se ele está em fase de crescimento, a parte de vestimenta, uma série de coisas, e o carro não é diferente. Então quer dizer, trazendo agora, saindo dessa questão do carro, e você indo para uma questão hoje financeira, então você consegue até mesmo passar a dar essa visão hoje para quem vai fazer esse trabalho, né? Então esse é o trabalho de vocês. Sim. Caramba, sensacional. E como que é a aceitação, o André? Hoje, por exemplo, tem pessoas que são resistentes, porque às vezes a pessoa fala, olha, eu quero a tua ajuda, e eu te falo como uma propriedade, tá? Que nem a pessoa chega aqui para mim e fala assim, olha, Robson, eu vou comprar esse carro. Eu falo para ela, ó, tudo bem. Só que esse carro aqui ó, tem essas particularidades para você e eu te recomendo, que já aconteceu, de eu recomendar um carro para a pessoa, olha que coisa maluca, né? Você vai falar, mas o que tem a ver um carro com o outro? Não tem nada a ver, são carros totalmente distintos. A pessoa veio para querer comprar um carro, queria um Fiat Doblô. E no final eu falei para ela que aquele carro não era o carro adequado para a necessidade dela. Qual carro que era adequado para o que ela queria, dentro de toda uma triagem? Ela comprou o quê? Um Fiat Toro. Você fala, cara, mas é outro carro. Exatamente. Sim. Agora você pergunta para ela se aquele carro que ela tem hoje não é o melhor. Sim. Por quê? Porque ela estava querendo um carro com um propósito esse que não tinha lógica. Por quê? Porque ela não tinha visibilidade. E aí você não. Agora, hoje, por exemplo, você quando vai lá e passa essas informações, há uma resistência por parte da pessoa, porque queira ou não, é como se você estivesse mudando o sonho daquela pessoa, claro, né? Eu digo assim, tem um ponto que eu
eu sou, na verdade, um grande alinhador de expectativa. Legal. Porque quando a pessoa quer comprar alguma coisa, ela já está com uma expectativa pré-estabelecida na cabeça. Nossa, verdade. Isso, eu sou assim, você é assim, o Rodrigo é assim. Ser humano, ser humano. Só que a pessoa muitas vezes não tem a informação que a gente tem para pensar com calma. Sim. Então, quando a pessoa chega com uma demanda de comprar um imóvel ou comprar um veículo, ela vem com uma expectativa. Vai ser dessa forma, vai ser tantos por cento, parcela X. E o que eu faço é colocar ela na realidade do mercado. Então, quer dizer, se aquela pessoa simplesmente ela faz, porque tem gente que é assim, né? Não é o quanto eu vou pagar, é o quanto que cabe no meu bolso de parcela. Exato. Parcelinha encaixou. Exato, é o famoso... Qual o valor da parcela? Exato. Né? Então, esse é o ponto. Então, quer dizer, você já começa a mostrar tudo isso para a pessoa, né? Exato. Vocês aí no trabalho de vocês. E fica a escolha da pessoa, ela seguir ou não com o planejamento dentro da ferramenta de consórcio, porque tem que alinhar expectativas. Já que não é algo imediato, eu tenho que alinhar a expectativa de tempo com ela. Caramba. Então esse é o primeiro passo, Legal. dentro das condições que ela me passa, né? Então, claro, quando já vem de um acompanhamento de consultoria financeira, onde o consultor está acompanhando, sabe da saúde financeira da pessoa, o que pode ser feito, tudo flui de uma forma muito mais fácil. Legal. Porque a gente já faz direcionado para não prejudicar, obviamente, o cliente. Ô André, deixa eu perguntar para você e para o Rodrigo aqui. Hoje, dentro da expertise de vocês, do conhecimento de vocês, claro que cada caso é um caso, porque é que nem a gente acaba trabalhando, né? Tem a questão aí do poder aquisitivo de cada um, enfim. Como também, pegando para os carros, tem a questão hoje que quem vai trabalhar hoje com um carro tem a preferência por um hatch, um SUV, um sedã e assim por diante. Trazendo para o negócio de vocês hoje, existe alguma coisa hoje que você fala assim, olha, o Robson, não é uma receita de bolo, porque cada caso é um caso. Mas hoje o que é mais recomendado para quem hoje precisa fazer, por exemplo, uma compra planejada ou que nem uma aposentadoria, como por exemplo o Rodrigo acabou passando, ou a pessoa que quer fazer uma viagem, o que hoje se faz de recomendação? Tem algum investimento que você recomenda? Ou por exemplo, tem uma coisa que é chamada, isso não no mercado não é conhecido como investimento, mas acaba sendo também um investimento. Tem alguma questão hoje que você fala, olha, isso é interessante para a maioria das pessoas ou não? Para todos também isso daí se aplica? Teria alguma dentro coisa? De produtos financeiros, o que mais se aplica e é versátil para todo perfil de pessoa é a ferramenta consórcio. Consórcio. Hoje é a ferramenta que mais se aplica, porque justamente ela é flexível, tanto em valores de parcela, por conta de prazo, Tá. Ou até mesmo por conta do próprio valor de crédito, porque muitas vezes a pessoa quer comprar um bem e ela já quer ir para o top. Ah, não é? Verdade, sim. Então assim, poxa, eu quero comprar um carro hoje. Eu posso ir para uma BMW ou eu posso ir para um Volkswagen mais... Um top de linha da Exato, categoria, sim, né? exato. Só que aí, claro, você vai para um carro premium ou você vai para um top de linha da categoria. Exato. E Legal. o consórcio ele te proporciona isso. Você começar com um crédito que você pode arcar hoje. Ok. Quando você conseguir uma condição melhor, você pode aumentar o seu crédito. Você tem essa Você flexibilidade. tem essa flexibilidade. Olha isso. Assim como ao contrário. Poxa, eu comecei num crédito maior, teve algum imprevisto, uma situação de mercado que eu tenho que reduzir. Ok. Você pode reduzir o seu crédito. Então, a ferramenta consórcio ela é versátil. Eu até faço uma analogia interessante, que é um canivete suíço. Ok. Você abre um canivete, você tem 11 funções com uma única peça. É verdade. O consórcio é a mesma coisa, é uma ferramenta que te dá uma série de possibilidades. Te abre um leque, né? E Então além- você tem ela na sua carteira, você resolve boa parte da sua vida, né? E além disso, o principal entendimento que as pessoas têm que entender, o mercado financeiro, o produto que é comercializado é o dinheiro. Então, quanto mais urgente você precisar do dinheiro, mais caro você vai pagar por ele. Então, a gente fala aí de um financiamento. Quanto mais planejado você conseguir fazer as coisas, a gente tem um instrumento consórcio. Não existe o melhor ou o pior. O que existe é você... O primeiro, até em linha com a questão que você levantou, é o quão urgente isso é para você. Você não conseguiu comprar um carro, às vezes não consegue comprar um carro até hoje. É urgente na sua vida, vai mudar muito que você compre o carro top de linha amanhã sem se planejar? Porque
Porque se isso for uma questão que você fala, para mim é muito urgente, então a gente vai para uma linha de financiamento. Você vai pagar mais caro, você vai ter o bem na hora, atendeu sua demanda? Entendeu? Não, olha, pô, hoje eu tô confortável no meu apartamento, eu tô planejando talvez que eu mude daqui 2, 3 anos. Então já se planeja financeiramente para isso, seja acumulando investimentos numa renda fixa ali segura, seja já às vezes fazendo uma parte de consórcio, mas esse alinhamento de expectativa e você entender o que é importante para você. Às vezes a pessoa já vem com uma concepção pré-formada de coisa que ela escutou de alguém falando na internet que tem uma realidade completamente diferente. Olha isso. Se você abrir o YouTube hoje, você vai ver vídeo de pessoa falando que não vale a pena ter a casa própria e vai ter pessoa falando que não vale a pena morar de aluguel. Você faz o quê? Você fica no limbo. Né? Exato. Claro que, pô, seria mais saudável você ter a sua própria casa. Com certeza, você conseguir conquistar esse sonho, que é o sonho do brasileiro também. Mas muitas vezes você não vai conseguir e você vai ter que ter um tempo, vai ter que, de acordo com o seu planejamento ali, fazer de outro jeito. E aí você vai tijolo por tijolo, tijolo né? por tijolo, é o que adapta à realidade. Então a gente fala de um Brasil que é extremamente extenso, que tem diversas camadas socioeconômicas, e às vezes o cara fala assim, não compensa morar de aluguel. Aí, o que você vai fazer? Você vai entrar num financiamento aí que vai colocar a corda no pescoço, vai ficar desesperado? Não. Então é justamente isso. E essa o André falou muito bem, alinhar as expectativas em relação a tudo. Em relação à parte de investimentos, como que a gente pode se proteger, como que a gente pode ir na aposentadoria. Segundo uma pesquisa da Ambima, o jovem hoje, na geração Z que falam, ele quer se aposentar com 58 anos. Olha isso. Isso não vai existir. Então a pessoa vive numa realidade que ela ouviu falar que isso é possível, isso é aquilo, pode, não, e não vê realmente o que pode acontecer. Tem pessoas que chegam ali e falam, quero comprar um carro. Tá, você tem dinheiro? Como que tá? Não, eu quero comprar um carro. Não tem nem noção como é que faz para comprar um carro, para comprar uma casa. Exato. E para manter, né, um exemplo Rodrigo e muito André? interessante que aconteceu comigo no atendimento de uma indicação, que motorista de aplicativo, né, estava testando um carro elétrico, e para motorista de aplicativo, realmente o carro elétrico traz uma economia boa ali no dia a dia, né? Sim. E ele falou, eu estou testando e eu quero comprar um carro elétrico. E eu quero considerar o consórcio. Tranquilo, vamos alinhar as expectativas. É isso aí, né? isso. Então vamos lá, quanto você tem de entrada para dar um lance? Né? Quanto você tem de parcela? Caramba. Aí ele falou, então André, eu só tenho o valor de parcela, eu não tenho nenhuma entrada. Olha que maravilha. Eu não tenho nenhuma entrada e eu tô com o nome sujo ainda. Olha isso. Então eu quero para amanhã o carro elétrico para começar aqui a economizar. Caramba. Aí eu falei para ele, meu amigo, você não vai conseguir. Mas consórcio. eu entendi que vocês alinham as expectativas. Mas tudo tem limite também, né? Claro, né? Dentro de uma coerência. Exato. A pessoa não faz ideia de como comprar um bem. Que loucura. Já quer comprar. Então, quer dizer, tudo isso, olha que coisa maluca, né? A pessoa ela tem restrição financeira, ela tem uma particularidade que ela não tem absolutamente nenhum valor a se dar de entrada, até pelo fato que hoje, mesmo que você vá fazer um financiamento, né, seja o imediatismo, que nem o Rodrigo colocou, você precisa. Porque hoje, por exemplo, se você vier aqui hoje no Grupo Raf Motors para financiar um carro, eu te financio o carro sem problema nenhum. Mas quem vai financiar isso? Uma instituição financeira. Exato. Instituição essa que ela tem uma regra de trabalho. Vamos ilustrar aqui. Imagine que um carro hoje custe 100 mil reais. Hoje a instituição financeira vai fazer todo um levantamento dos seus dados cadastrais, score, uma série de coisas, e vai dizer o seguinte, olha, para eu financiar esse carro para você, eu só vou conseguir te financiar, por exemplo, 70%. Pô, 70%, se o carro custa 100, então você vai ter que dar no mínimo 30 mil reais de quê? De entrada. Então isso você tem como uma particularidade também, seja a questão do financiamento. E a mesma coisa aí, o André, me corrija se eu estiver errado, para que eu seja contemplado também no consórcio, eu preciso dar o quê? Um lance. E lance esse que também, de uma maneira ou de outra, eu acabo tendo uma certa, vamos dizer assim, vantagem, porque eu sendo contemplado, o valor que eu vou pagar de parcela, com certeza é muito menor do que eu pagaria uma parcela de um financiamento, não é isso? Sim. E hoje no mercado, né, o André pode falar muito melhor isso aqui,
você não precisa, tem modalidades de lance, né? E eu só tomei a palavra, inclusive, para falar que, por exemplo, você tem alternativas hoje de você ofertar um carro que está quitado no seu nome como lance. Você ofertar o valor de tabela FIP dele como lance, sem se descapitalizar, você contempla a carta, e aí sim, você encontra o carro com calma, você pode vender o seu carro com calma, porque você sabe que, a gente estava até batendo um papo hoje mais cedo, quanto mais urgente eu preciso vender, eu vou queimar meu carro. Exato. Como também o Rodrigo deu exemplo aqui, e se eu preciso hoje comprar um carro também, o quanto mais rápido eu tenho o senso de urgência, você vai pagar o quê? O valor maior referente ao quê? O financiamento. Exato. É a mesma coisa você hoje para vender teu carro. Isso aí. Então, o bom de consultoria financeira e também consultoria automotiva é que traz alinhamento de expectativa. Exato. Conforme você ia falar, muitas vezes o pessoal só olha ali o valor do carro. O carro custa 100 mil, 150 mil. Tá, você sabe muito melhor do que eu, do que o André. Quanto que esse carro, dependendo do modelo, vai trazer de manutenção, de PVA, o seguro vai aumentar, Sim. qual que é o consumo, quanto você roda, depreciação. Então, o nosso objetivo como consultoria, e muito alinhado com o que você faz, é isso, cara, a realidade é essa, é esse caminho, esse caminho, esse caminho. O meu trabalho não é defender produto, serviço ou investimento. O meu trabalho é você te apresentar as realidades, o caminho que você vai percorrer. Você pode percorrer esse, mas isso aqui é o que dá. E aí que entra em outra coisa que o brasileiro, por não conhecer, acaba caindo em golpes. Como você mesmo disse hoje, poxa, se eu não sei determinado processo ou determinada coisa em relação ao carro, o cara que vai me vender e eu não tenho alguém especializado para me ajudar, ele pode passar a perna em mim. Sim. Infelizmente, a gente mora no Brasil que... Cara, esses dias, pegando até um gancho aqui com vocês, foi até engraçado, né? Porque tem coisas que eu não consigo entender, né? As coisas erradas e que a gente acaba meio que deixando ela, vamos dizer assim, uma coisa normal. E isso é errado, né? E falando em golpe, porque em golpe, se você hoje não quer cair num golpe, você tem que ter alguém para te proteger disso. E por isso que tem hoje empresas especializadas, profissionais especializados. E é que nem eu falo, não pegue absolutamente nada que tem na internet e comece a fazer por conta. Porque às vezes aquele vídeo de internet, ele tem um propósito, que é quem postou ter uma vantagem, e não tem o propósito, que é o quê? Realmente passar a verdade sobre aquela informação. Ou não, até ela tinha o propósito, só que ela pegou a informação, ela não é especialista em nada, e só queria de uma maneira ou de outra aí ter uma atenção momentânea, um engajamento, e aí o que acontece? Passa a informação equivocada, e você, por sua vez, acaba até mesmo caindo em golpe. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, você não pode brincar com a questão, 2 pontos que eu falo, né? Primeiro, a vida, porque até quem acompanha episódios anteriores, aí eu trouxe também um especialista que ele é fera em blindagem automotiva. Então imagina, você vai lá, blinda teu carro, acha que você tem uma segurança, quando você foi ver, blindou ali em qualquer lugar e você infelizmente acabou pagando com a vida. E a outra coisa que eu sempre ouvi e sempre falo também, que dinheiro não aceita o quê? Desaforo. E aí você vai lá, faz as coisas por conta, porque você está querendo, vamos dizer assim, economizar com o quê? Com profissionais que vão simplesmente só alavancar o seu patrimônio, porque é aquela coisa, isso não é custo, é o que eu costumo falar, isso é investimento, né? Então você acaba investindo em empresas profissionais, em empresas competentes e com profissionais como, por exemplo, o Rodrigo e o André da GDI, que eles sim vão poder te passar exatamente o norte para que de uma maneira ou de outra você consiga ter o quê? Tranquilidade. Então às vezes você pretende economizar, acha, né, que é uma economia que você está tendo e você acaba caindo na mão de quê? De um golpista. E o golpista é que nem eu falo, né? Quando você paga errado, você paga 2 vezes. Por quê? Você caiu no golpe e depois você vai ter que pagar para aquele profissional que se dispôs a, de uma maneira ou de outra, te ajudar e levar você dentro do que? Da sua realidade, para que você tenha, na verdade, uma vida o quê? Mais tranquila, seja ela com o seu patrimônio ou uma questão financeira, não é isso, Rodrigo? E Robson, você falou muito bem, porque hoje a gente, assim,
na área financeira, você pega a parte de investimentos e você pega até a área de consórcios. Investimentos, a gente olha muito, se o pessoal soubesse o que era Selic ou CDI, entendesse ali Selic e CDI, e entender que se chegasse alguém para você e falasse assim, Robson, eu tenho um investimento que vai mudar a sua vida, tá pagando 3% ao mês, só que o dinheiro sai da sua conta e vem para minha, tá bom? Você, por ter aquele imediatismo, por não conhecer, às vezes fala assim, nossa, beleza, tá aí caracterizado o golpe. Olha gente isso. viu diversas vezes. Consórcio, o que acontece? Consórcio também, que é a parte de investimentos, é uma coisa que demanda paciência. Investir direito, investir certo, é monótono. Não tem ali aquela emoção. Você pega os maiores investidores do Brasil, o Luiz Barsi, você pega do mundo, Warren Buffett. Há quanto tempo eles fazem consistentemente a mesma coisa? E aquilo é o arrozinho com feijão. Não é um produto que vai mudar a sua vida. Você não vai ganhar dinheiro no investimento. Você vai proteger o que você conquistou no trabalho. Isso demanda paciência. Olha se eu isso. chego para você e falo assim, você prefere fazer uma coisa consistente durante 10 anos? Ou você acha que, fala, Robson, em janeiro você vai aportar 100 mil e em dezembro você tem 1 milhão na conta. O brasileiro quer virar milionário em um ano. Cara, Isso que loucura. Acontece. E na parte por exemplo, de um planejamento de compra. Se o André chega para você, senta e fala assim, olha, a gente pode planejar aqui e vai depender aqui 2, 3 anos ali, dependendo como a gente vai trabalhar, isso você pode conquistar. Só que aí chega outro profissional do mesmo produto, por isso que o consórcio é muito queimado no mercado e fala assim, Robson, eu te garanto contemplação, 6 meses. E você vai acreditar, o brasileiro, a gente viu isso, muitas pessoas querem, Querem ter o fácil. Querem tudo fácil e elas vão escutar o que elas querem ouvir. Então, a gente não faz venda assim, pelo amor de Deus, isso devia ser crime. É isso que eu ia falar, devia ser um crime. Porque eles falam o que você quer ouvir. Exato. E você fala assim, nossa, eu vou no André ali que falou que talvez eu consiga só em 2 anos, ou eu vou aqui nele, que pô, ele me garantiu em 6 meses. Isso é absurdo, é absurdo. Então a gente vê muito o quê? O lado emocional nisso. A pessoa quer sempre o caminho mais fácil. Se procurasse profissionais ou procurasse entender como é que funciona produtos e serviços financeiros, todo mundo lida com dinheiro. Onde você aprendeu educação financeira? Na escola, na faculdade? Não, imagina. Mas já é mais fácil. Você tem cartão de crédito, vira e mexe, sai lá crédito disponível de instituição que eu nem tenho conta. E aí acontece enforca. Não, e é o que eu falo também, né? E pegando aí a expertise de vocês, uma coisa que eu sempre pontuo em todos os sentidos. Entenda uma coisa, quando você está tomando muita vantagem, gente, desconfia. Porque é o seguinte, ó, ninguém vai te dar vantagem se aquela pessoa não tiver assim, ó, algo que ela esteja ganhando. Mas pode ter certeza que essa vantagem que você hoje tem de visibilidade você não vai ter. Ela só está falando o que você quer ouvir, ela só está te prometendo o que você acha que você vai ganhar. E é aquela coisa, quando as pessoas começam a falar o que você quer ouvir e alguém te fala o contrário, começa a fazer uma análise realmente. Poxa, mas por que esse daqui tá me falando que não dá para acontecer assim? Né? Agora, quando o outro começa a te oferecer muita vantagem, um exemplo, tá? Que nem eu vejo, hoje é meu dia a dia, né? Eu não gostaria de ter esse tipo de situação, mas é o meu dia a dia. Pessoas que acabam comprando carro, por exemplo, poxa, eu vou ver esse carro, e quando vai ver um golpe. Por quê? Como que você pega hoje um carro que ele não tem particularidade nenhuma e o valor lá embaixo? Gente, não tem sentido, né? Então é a mesma coisa. Como que você vai investir, por exemplo, R$1.000 em janeiro e começa a colocar R$1.000 todo mês e em dezembro do mesmo ano você vai ficar milionário? Não existe isso, né? Então, mas de uma maneira que assim, para até que as pessoas acompanhem a gente e tudo mais aí, ô Rodrigo e André, hoje, se o pessoal quiser saber um pouquinho mais, ir lá tomar um café com vocês na empresa, hoje vocês estão nas redes sociais também, não é isso? Sim, sim. Então, pessoal, aqui o que eu vou colocar na descrição do canal, vou colocar o contato tanto do Rodrigo, lá com o time comercial dele, também o André, com a questão aí do time comercial, que eles têm hoje toda uma estrutura fantástica para atender todos os seus clientes.
E vou dizer também aqui, para que vocês que estão acompanhando a gente aí, continuem acompanhando, porque o Rodrigo e o André, é assim, se a gente for falar aqui, a gente vai passar horas e horas aí, e a gente sabe muito bem como que é. Por quê? Porque fica o convite aí para vocês, para que vocês retornem aqui, porque a gente tem muito para falar. Claro, muito né? assunto. Muito assunto. E claro, vocês aí também, algo que em específico que acho que é interessante, óbvio, vamos abordar o assunto relacionado à parte financeira, manda pra gente, porque eu acabo de uma maneira compartilhando também com o time aí da GDI, e de uma maneira ou de outra nós vamos trazer exatamente o que? No detalhe, tudo que vocês precisarem. Legal? E eu queria agradecer demais aí o Rodrigo e André pela presença de vocês aí, pelo voto também de confiança de vocês aí com esse nosso trabalho e compartilhar aí com o pessoal de casa. Agradeço muito aí mesmo, viu? Eu que agradeço, Robson. E a gente vai dar um tchau aqui, encerrando por aqui hoje, mas continue acompanhando a gente aí no canal. Valeu, pessoal. Obrigado, Obrigado, gente. Obrigado, Robson. Tchau.